O tema da aula passada foi da moral para a ética. O professor Fernando nos falou sobre a origem da ética. A nossa vontade, recebendo a educação da nossa razão, nos conduz a uma vida justa e feliz, uma vida ética. Vimos o que é ser um sujeito autônomo. Sujeito autônomo é aquele que entendeu que a decisão parte de dentro dele. Para uma vida ética, ele não espera a lei, ele consegue verificar as limitações e agir virtuosamente. Aprendemos qual a necessidade da ética em nossas vidas. Nós vimos que a ética está em praticamente todas as atividades humanas e ela deve ser pensada nesse sentido. Boa aula! Oi pessoal, estamos nós aqui de volta, mais uma aulinha de ética e cidadania. E o nosso tema da aula de hoje é cultura. Claro que você já percebeu que o ser humano tem uma diversidade impressionante, não é mesmo? Maneira da gente vestir, maneira da gente se comportar, falar, os nossos gestos, até os gestos que a gente usa, tem a ver com uma determinada época que a gente vive, com a educação que nós tivemos. E uma das maneiras da gente congelar o ser humano, para podermos justamente observarmos detalhes, é através da fotografia. E eu sou fascinado especialmente pelas fotografias do século XIX. Você sabe que a fotografia ela surgiu por volta de 1840. Então, de lá para cá, de 1840 para cá, é que começou a ter essa coisa de fotografias, retratos das pessoas, porque antes você tinha que ser muito rico, você sabe disso? Antes, só se você tivesse dinheiro para pagar um pintor. Aí o pintor iria na sua casa e faria o seu retrato. A partir da fotografia e da popularização das fotos, foto é uma coisa muito barata, todo mundo já tirou foto, certo? Desde a infância, Você tem uma vida inteira documentada através de fotografias. Então, quer dizer, por ser um instrumento muito barato, acessível a todo mundo, ela é um instrumento especialmente interessante para a gente congelar o ser humano, como eu disse, e podermos então observar algumas características. Eu convido vocês agora então vamos fazer um passeio pelo século XIX, prestando atenção em determinadas fotografias do século XIX. Vamos lá, vamos ver essas fotos. Repare nessa posição afetada, absolutamente afetada dessa primeira foto. E esse cara era o fotógrafo, justamente esse aí que vocês estão vendo é o Nadar, é um fotógrafo francês, ele que tirou todas essas fotos que vocês vão ver agora. E ele olha para a câmera, olha o posicionamento das mãos, como uma coisa posada. Aliás, todas as fotos você vai reparar isso. Já na segunda foto, mulher, de cabelos soltos, olha as roupas, muita roupa jogada por sobre os ombros e tal. Você já percebe uma certa sensualidade ali, você consegue ver um pedacinho do colo, um pedacinho do pescoço aparecendo. Isso aí, pra gente hoje, pode não ser nada, mas na época provocava arrepios, mesmo nos homens. Meu Deus, essa aí era uma grande atriz, era Sarah Bernhardt. Repare aqui nessa terceira foto, também já a clássica pose, com a mão no bolso, e de novo, o olhar para a câmera. Uma fotografia bastante estática, rígida. Você percebe isso, a rigidez das pessoas? Olha aqui nessa outra foto, uma outra mulher, já uma senhora, com um olhar mais terno, assim, olhando longe e tal. A outra foto ainda, um homem apoiando o queixo, as roupas muito pesadas, e a coisa da barba. Imagina, barba e cabelos era a moda, no século XIX. Essa outra foto, uma menina. Essa era uma cantora de ópera famosa na época, Olha seus cabelos compridos, a tiara que ela usa. Para nós hoje seria absolutamente exagerado, Lembra uma coisa assim meio de carnaval, E eles levavam isso muito a sério,
A outra foto você tem um poeta famoso, é o Charles Baudelaire, poeta francês. Ele parece que está assustado. Você repara que ele parece que está assustado olhando para a foto, com as mãos no bolso, né? Absolutamente na moda, né? Apesar dos botões desabotoados, né? Uma coisa mais assim, mas como era ele mesmo, né? Um poeta revolucionário. A outra foto, um senhor, né? Com as mãos, né? Colocadas aí dentro da roupa, uma posição clássica também. A outra foto, também, né? Muita barba, muito cabelo. A outra foto de uma mulher, né, também absolutamente exagerada, né, parece um bolo de noiva, né, esse chapéu que ela usa, né, e o seu olhar para a câmera. Então, em todas essas fotos, você pode reparar, não era uma coisa assim ainda natural, né? Eles realmente estavam posando como se fossem aqueles retratos que eram feitos pelos pintores, né, anteriormente. E agora o corte, né? Repara que essa foto desse punk tirada na rua, é uma foto muito interessante, né? Provavelmente um momento de protesto. E se a gente for comparar essa foto desse punk com as outras que nós acabamos de ver, é claro que a gente conclui que o mundo mudou muito, né? A concepção de mundo, né, do que era no século XIX para o que agora, né? O movimento punk, você sabe que a partir dos anos 70, né, no século XX, é absolutamente diferente, né? A postura é muito mais agressiva, né? Com os seus cabelos e ainda essa tarja na boca, né? Impressionante. Um olhar assustado para a câmera. Como vocês viram, fotografia é ótimo, né? Para a gente perceber essa diversidade e as características, né, das pessoas, como elas se comportavam em determinadas épocas. Você sabe que aquele exagero de roupas, né, que existia no século XIX, aquilo não era à toa. Era vitoriana. Você sabe que a Rainha Vitória governou a Inglaterra de 1837 a 1900. Ela pega então a maior parte, né, do século XIX. E o governo da Rainha Vitória foi marcado por uma rigidez muito grande, né, da moral e dos costumes. E então o recato era total, né? A chamada Era Vitoriana é uma época de muito recato, né? Onde você, enfim, né, o homem se casava, né, com a mulher e tinha que ser casado, não tinha essa, né, mesmo você ter filhos, enfim, sem ser casado e tal. E aquelas roupas, né, era uma coisa de esconder o corpo, né? E isso tudo fica claro, né, quando a gente observa aquelas fotos. Quais são as duas concepções básicas de cultura? Primeiramente, a gente poderia dizer que cultura é tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo, de uma nação, ou mesmo de um subgrupo dentro de determinada sociedade. Eu acho que nós hoje, né, no século XX, né, nessa modernidade que a gente vive, você mesmo andando na rua já deve ter percebido a quantidade impressionante, né, de as diferenças que existem, não é mesmo, de tribos, né, dentro de uma cidade. A diferença no modo de vestir, se é jovem, se é velho, ou mesmo, né, sendo jovem, sobretudo, as possibilidades são inúmeras, né, de você expor aquilo que você pensa através do vestuário, através dos gestos mesmo. É sempre interessante, então, a gente, ao mesmo tempo que está estudando cultura, a gente está dando uma olhada, né, naquilo que está ao nosso redor. Além da fotografia, é claro que o cinema é uma coisa maravilhosa para a gente perceber essa diversidade cultural. Porque a gente pode falar também, não é mesmo, de cultura francesa, cultura americana, cultura indígena, não é mesmo? E eu queria que vocês vissem um trecho de um filme no caso francês. Vejam, reparem, né, nesse trecho de filme, como que as pessoas se comportam e qual é a diferença, né, que a gente sente quando escuta, inclusive, uma outra língua, né, mesmo sendo falada. Tal. O que a gente pode entender, né, disso? Repare lá, olhe lá um trecho do filme. Je suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Bonsoir. Bonsoir. Notre affection ne fait que naître, il faut la laisser tranquille, comme un nouveau-né. Vous avez aimé Jim, pour de bon, cela se sent.
Pourquoi n'avez-vous pas épousé? Ça n'est pas arrivé. Comment est-elle? Raisonnable et patiente. Elle me dit qu'elle m'attendra toujours. Elle s'appelle Gilberte. Vous l'aimez encore et elle vous aime? Ne faites pas souffrir, Jim. Il y a en moi un besoin d'aventure et de risque. Et puis, il y a du nouveau. Bom, como você viu, a gente percebe, né, que por ser uma outra cultura, tem aspectos diferentes, né, daquilo que a gente está acostumado, mas continua sendo ser humano com as mesmas paixões, os mesmos problemas de todo mundo, não é mesmo? Agora nós vamos fazer uma viagem um pouco diferente. Nós vamos lá para o Brasil de 1500, 1530, ou seja, o início da colonização do Brasil. Tem um filme brasileiro maravilhoso chamado Como Era Gostoso o Meu Francês. Esse filme foi feito em 1971 pelo Nelson Pereira dos Santos e eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa cena, que é uma cena de um ritual indígena muito famoso, um ritual entre os tupinambás, que era o ritual do canibalismo. Veja só como que é uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente estaria acostumado. Por favor, preste atenção no trecho do filme. Ikesha ikosha yu karama. Ndeiru marama ita. Ojuka seta sequira. Ireu aitarain. Bem, je suis Biraoui. Après ma mort viendront mes amis pour me venger. Il ne restera aucun de vous sur cette terre. E aí, gostaram do trecho do filme? Você sabe que esse filme é impressionante, porque ele é falado inteiro em tupi-guarani. Você imagina o trabalho, né, que foi feito com os atores para que pudessem, né, o tempo todo. Quer dizer, você está assistindo um filme brasileiro, mas você tem que ler a legenda, porque eu aposto que você não fala tupi-guarani, né? E você conhece alguém que fala? Mas enfim, muito interessante aquela cena da antropofagia, né, dos índios tupinambás, retratada pelo cinema lá, pelo Nelson Pereira dos Santos. Moçada, a outra concepção de cultura seria essa aqui, ó. Cultura é o conhecimento, é as ideias, crenças, assim como as maneiras como eles existem na vida social. O que quer dizer isso aí? Você já teve oportunidade de pegar um caderno de cultura de um grande jornal? Né? Geralmente chamado caderno B ou caderno 2, né? Mesmo caderno de cultura. Você já percebeu qual é o assunto que é tratado nesse caderno do jornal? Em geral vai se falar do quê? Fala de cinema, fala de fotografia, de música, de literatura, de teatro, ou seja, cultura é também aquilo que a gente entende pelas manifestações artísticas. Então não é só a maneira de se vestir, não é só a produção, né, que pode ser como o homem fabrica as coisas, como o homem se porta em sociedade, uma maneira de falar, maneira de gesticular, mas também cultura, em geral, é relacionado com as manifestações artísticas de uma determinada sociedade em uma determinada época. E para a gente ilustrar isso também, eu gostaria de usar uns quadros, né? Quadros famosos de alguns pintores, né? Que vocês até devem conhecer, alguns deles, né? Alguns deles muito famosos, para a gente poder continuar a nossa conversa sobre cultura. Então, por favor, observe no PowerPoint essas imagens. Manifestações artísticas e culturais. Dê uma olhada nessa primeira imagem. Você está vendo um quadro aí de 1270. É Idade Média, é a Baixa Idade Média. Repare, né, você sabe que na Idade Média não havia ascensão social.
as pessoas aonde elas nasciam, elas permaneciam. Só havia duas possibilidades. Ou você era nobre ou não era. E não tinha, né, como você ascender socialmente. Então repare no quadro, é claro que além do tema ser um tema religioso, e isso aí remete, né, ao teocentrismo medieval, olhe como as figuras são absolutamente estáticas. Olha como elas têm a mesma altura. Olha como o quadro é absolutamente equilibrado. Tá vendo só? Você tem né, a Nossa Senhora com o menino e 3 anjinhos de cada lado. Absolutamente da mesma altura, né, muito parecidos. Repara que não existe ainda uma coisa de individualidade. Esses anjinhos, eles têm a mesma cara, né? E isso tem a ver com a época, com essa época medieval, onde não havia ainda essa individualidade, né, do ser humano. Já o próximo quadro, muito famoso, todo mundo conhece. Que quadro é esse aí? É a Mona Lisa, né? Todo mundo conhece, um dos quadros mais conhecidos do mundo. E repara, esse quadro de 1503, né, do Leonardo da Vinci, ele já está expressando uma diferença muito grande em relação à imagem que vocês viram, né, anterior, que é de 200 e tantos anos antes. A Mona Lisa é uma senhora burguesa. Então repara que aquela coisa, o individualismo burguês já está expresso nessa imagem. A figura dela é absolutamente marcante, não é mesmo? Você sabe que durante muito tempo, diz que a Mona Lisa era a figura de mulher mais bonita que já tinha sido pintada. Para nós, hoje em dia, ela pode não corresponder, né, ao padrão de beleza, né, o seu ou da nossa época, né? Ela pode parecer até meio assim esquisitinha, né? Mas ela era considerada belíssima, né? E repare nas mãos, né? As mãos colocadas, né? A altivez, né? Ela tem uma coisa assim, o olhar da Mona Lisa é um olhar soberano, né? Isso tudo está representando, né, a ascensão, né? O surgimento e a ascensão da burguesia. Você sabe que era muito caro você fazer uma reprodução desse tipo. Imagina, você tinha que pagar um autor do porte do Leonardo da Vinci, enfim, para vir na sua casa, ou então você ia até o estúdio dele, aonde ele desenharia, né, essa figura. Outro quadro, A Liberdade Guiando o Povo. Repara que você tem uma mulher intrépida, né, com os seios à mostra, segurando a bandeira da França, né, com as 3 cores lá, que significavam, né, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, pisando, né, sobre cadáveres. O quadro é de 1848 e representa as revoluções que estão ocorrendo na Europa nesse momento. Assim como o quadro seguinte. O quadro seguinte, muito famoso também, de um pintor espanhol chamado Francisco Goya. O Goya está pintando, moçada, a invasão que o Napoleão fez na Espanha. E aí você está tendo, né, um fuzilamento em massa, né, dos camponeses espanhóis. Você vê, nesses 2 quadros, o pintor ele está usando a arte como uma coisa de denúncia mesmo, né, como uma coisa de, poxa vida, né, uma representação de uma guerra, né, que a gente sabe, né, que existiu essas determinadas coisas, quer dizer, isso ficou registrado a visão que eles tinham isso na época, né, que eles tinham desses eventos na época. O outro quadro, né, O Grito, do Edvard Munch, né, 1893, repara que ele tem traços já muito diferentes das imagens que vocês viram anteriormente, né? E esse cara desesperado, em cima de uma ponte, né, berrando com essa boca aberta, né, o quadro chama O Grito, né, segurando a cabeça, isso já demonstra um pouco o que seria esse desespero do ser humano, né, do período, né, de uma pós-modernidade. Quer dizer, é o advento, né, mesmo do mundo tecnológico, da revolução industrial, é a falta, né, mesmo de segurança, para onde vou, né, o que fazer, né? Isso tudo pode ser condensado, né, nessa figura desse quadro. Próximo quadro é Os Comedores de Batata, do Van Gogh. Van Gogh muito famoso, né? O pintor que teria, né, cortado a sua orelha, né? Ele coloca, são operários que trabalhavam o dia todo e quando chegavam em casa tinham apenas para comer o quê? Batata. De novo você está tendo aí a arte, né, sendo usada como denúncia, né, de uma determinada injustiça que estava se cometendo com os operários extremamente pobres, extremamente explorados, né, daquela época. Começo do século XX, um pintor espanhol chamado Pablo Picasso
vai colocar uma nova possibilidade de você representar o ser humano. Agora não tem mais que ser realista, porque agora já existe, né, a fotografia. Agora você pode, nos seus traços, querer demonstrar outra coisa, né? Olha esse aí, né, as moças de Avignon são banhistas, né, nuas. Poxa, ninguém nunca tinha desenhado corpo humano dessa maneira que o Picasso está fazendo. Assim como no próximo quadro, olha a representação que ele tem de uma mulher chorando. É absolutamente diferente de tudo, né, o que já tinha sido feito antes. E isso aí é claro que coloca, né, você numa outra perspectiva. Como você vai encarar isso aí? Você vai falar que ele desenha mal? Meu Deus, o Picasso com 15 anos de idade ele conseguia imitar, né, os grandes pintores. Então, com isso, ele está querendo mostrar a fragmentação do ser humano. Ele está querendo mostrar novas possibilidades de abordagem, né, do corpo humano. Próximo quadro do Salvador Dalí, belíssimo, né? Você veja que o Dalí, você olha para uma tela dele e tem sempre uma dimensão já de sonho, né? Você olha essa tela, muito linda, o que você lembra? Você lembra de sonho e tal? Pois isso tem a ver com a psicanálise. Século XX, né? Freud está inaugurando a psicanálise, o estudo dos sonhos, o estudo do inconsciente, e isso está registrado nas obras do Dalí. Reparem no outro quadro aí do Edward Hopper, que é um pintor americano, uma moça olhando para a janela, uma solidão impressionante, né, que nos passa esse quadro, é a solidão das pessoas que moram, né, nas metrópoles, onde tem milhões de pessoas e você acaba se sentindo absolutamente sozinho, né, no seu apartamento. Marilyn Monroe, né, do Andy Warhol, e assim como o quadro seguinte aí, a Sopa Campbell, você veja que pela primeira vez um pintor pegou ícones, né, da cultura pop, no caso, uma atriz muito conhecida, Marilyn Monroe, ou então a lata, né, embalagem de uma sopa muito famosa nos Estados Unidos, a Sopa Campbell, e fez um quadro, pendurou isso no museu. Poxa vida, isso aí muda a maneira da gente olhar a arte. Você já percebeu como é muito bem feita a garrafa da Coca-Cola? Repara que é um objeto absolutamente cotidiano, que a gente vê todo dia, mas você não para olhar, né, que aquilo, né, tem uma forma impressionante e é também uma manifestação artística. Nós temos aí um quadro do Basquiat que você, né, poderia dizer assim, meu Deus, mas o meu irmãozinho menor desenha melhor que esse cara. Você vê, o Basquiat ele foi polêmico, né, nos anos 80 por causa disso mesmo. Ele era um pichador de rua e que acabou, né, conseguindo, com os seus quadros, né, ganhar as melhores galerias, os melhores museus, né, porque justamente ele está levando uma arte que se fazia na rua para dentro das galerias, para dentro dos museus. E terminando essa nossa sequência, você veja aí o hiperrealismo de um artista plástico chamado Duane Hanson. É impressionante, né? Repare, e olha esse casal de turistas aí. Eu sei que você está pensando que isso aí é uma foto, né? Não, essa escultura é uma escultura feita em acrílico, usando roupas e fotografias, e é o tal do hiperrealismo do Duane Hanson. Você sabe, galera, que o Zé Cabaleiro, compositor, né, maranhense, ele faz uma canção chamada Bienal, aonde ele vai tirar um sarro, né, dessa arte moderna, que nos parece muito estranho, né? Esse negócio de lata de sopa, uns rabiscos, o cara fala que é arte e tal. E a gente vai ouvir essa canção, mas só depois do intervalo. Bom intervalo para vocês e até já. Então, como eu havia prometido para vocês, escuta esse som do Zé Cabaleiro, que tem inclusive a participação do Zé Ramalho, né, e violas e tal. Vamos escutar essa crítica divertida do Zeca. Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio, faço um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta.
Meu conceito parece à primeira vista um barrococó figurativo, neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau, pós-surrealista, calcado da revalorização da natureza morta. Minha mãe certa vez disse-me um dia, vendo minha obra exposta na galeria: meu filho, isso é mais estranho que o cu da gia, e muito mais feio que um hipopótamo insônia. Pra entender um trabalho tão moderno, é preciso ler o segundo caderno, calcular o produto. Bom, e por que a gente está falando de cultura? Ora, o ser humano é um criador de cultura. E é claro que a sua cultura determina a sua ética, determina os valores morais que ele possui. Mas repara que, ao mesmo tempo que a gente recebe isso dos nossos antepassados, mas nós também somos criadores, né, de cultura. Ou seja, nós podemos modificar essa moral, modificar a ética que nós recebemos. E isso acontece o tempo todo, conforme se modificam as nossas relações sociais, as nossas relações de trabalho, não é mesmo? Poxa, veja que o século XX, né, já está conhecido como o século da mulher, não é mesmo? Porque é onde justamente você teve uma modificação ética no comportamento da mulher. A mulher que ficava só no lar, agora ela vai para a rua, ela precisa, não é mesmo, trabalhar também e tal, disputar mercado de trabalho, né, junto com o homem e tal. E essa é um exemplo, né, de modificação da ética. Tem um outro exemplo musical para vocês, uma canção do Gilberto Gil, onde tem a seguinte frase: a cultura e a civilização, elas que se danem, ou não. Repara, o que ele está querendo dizer? A gente recebe cultura, civilização, está aí colocada, mas em determinados momentos a gente tem que falar mais, é isso mesmo, elas que se danem. Ou seja, o ser humano, ele tem o direito de agir subjetivamente, ele tem o direito de agir conforme a sua consciência e às vezes, realmente, as normas, as regras precisam ser mudadas, não é mesmo? Preste atenção nessa frase musical. Diferente das sociedades primitivas, onde você tinha uma certa homogeneidade de valores, as sociedades modernas você encontra uma diversidade muito grande de valores. E a sabedoria consiste em a gente aceitar a maneira de ser do outro, a gente aceitar os valores do outro. Isso a gente pode ver que acontece o tempo todo, quando conhecemos uma pessoa muito diferente, com práticas muito diferentes da nossa maneira de viver. Eu quero agora conversar com algumas pessoas, né, com alguns que a gente chama de tribos, né, as tribos urbanas, né? O que será que elas pensam do mundo? Qual que é a concepção delas de mundo? Quais são os seus valores, né, a respeito do mundo? Qual é a sua moral? Vamos dar uma olhadinha então nessa conversa? Vamos lá. Qual você acha que é o seu papel na sociedade? Meu papel na sociedade, não só o meu como de todos, é buscar essa igualdade entre nós e assim desenvolver um conceito de tolerância e simplicidade maior, né? Eu acho que as pessoas perderam um pouco a vontade de viver buscando conhecimento, a parte mais interior. Olha, compadre, isso aí é o que eu venho pensando desde quando eu tomei consciência de que sabia pensar, eu venho pensando nisso aí, não cheguei numa conclusão. Você, que deve ser um cara mais experiente que eu, poderia me explicar essa aí, eu vou passar a bola para você. O meu não sei, porque ex-presidiário não inspira confiança na sociedade. Você vai procurar emprego, eu sou chapéu, você vê, eu sou chapéu profissional, tô catando um papel. E que o povo seja menos orgulhoso, que a gente é tudo igual, né? Qual a sua concepção de Deus? Deus é algo assim que não é, na condição que nós estamos hoje, não é simples, mas é fácil compreender que Ele é o criador é o criador e o mantenedor de tudo do que existe. Deus é uma pessoa muito incrível, que Ele está sempre nos ajudando, dificuldades, na hora dos prazeres Ele está do nosso lado, na hora das dificuldades também, né? Seria a pessoa perfeita, o amigo perfeito. Eu sou temente a Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
e creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus. A minha ideia de Deus é assim, vamos dizer, eu não vi ele ainda. Então eu acredito, mas eu não vi o rapaz. Uma força maior, uma energia de qual todos nós fazemos parte e não podemos viver sem. Graças a ele nós estamos, né, nesse mundão aí que é dele. O que você acha de uma relação amorosa entre pessoas do mesmo sexo? O amor existe entre todos, eu acho que nós devemos nos amar. Agora, às vezes a gente confunde o amor com luxúria. Normal, não é? Vai da concepção do cara. Não, é normal. Sem preconceito nenhum. Livre de preconceito. Graças a Deus, sou livre de preconceitos. Eu acho que é uma forma de amor como qualquer outra. É abençoada como qualquer outra forma de amor. Você gosta de homem? O problema é teu, tu vive da vida. Se ela gosta de mulher, o problema é dela, vive a vida dela, cada um. Ninguém te tem que intrometer na vida particular de ninguém. Cada um faz o que deve, né? Eu sou hétero, né? Mas sei lá, não tenho nada contra também. O que você acha da pena de morte? A pena de morte, ela deve existir para aquele que mata os outros, né? Eu, como creio em Deus, conheço a Escritura Sagrada, não apoio, não aprovo. Isso quer dizer, a pena de morte simplesmente vai matar mais um, mas não vai resolver o problema da violência. Só vai gerar mais. Tanto estrupador que tem por aí, né? Então a gente tem que ter a pena de morte. Quais são os valores que você acha que estão em baixa, assim, que estariam faltando no mundo que a gente vive? O principal valor que tá faltando hoje é essa busca, dois valores, né? Uma é essa busca de igualdade entre nós com amor. E outra é o respeito ao próprio corpo. Menos materialismo e mais espiritualismo. Eu acho que o povo precisa de educação. Eu acho que é só a partir do momento que as crianças estiverem na escola, que o povo estiver aprendendo, que ele vai ter uma concepção maior de mundo e da nossa realidade, para daí partir para um país melhor. Humildade, confiança, apoio. Tem muito aí que você vai pedir R$1 para comer, ninguém não te dá, prefere ver você roubando que se dá R$1 para você comer. Político, eu vou fazer aquilo, mas ninguém faz nada. Se pegar mais a Deus, pensar no próximo, né? Pensar no dia de amanhã, etc. E aí, gostaram? Às vezes a gente não se dá conta, não é mesmo, da diversidade que existe ao nosso redor. A gente sempre quer que as pessoas sejam meio parecidas com a gente mesmo, não é mesmo? E nada mais chato do que isso, nada mais bacana do que a diversidade, não é mesmo? A minha dica de estudo para hoje seria justamente isso, você prestar atenção nos valores diferentes das pessoas que você convive. É claro que existe uma ética, né, por trás, existe uma moral por trás, né, disso tudo que coordena tudo. Mas isso não impede que cada um tenha também a sua maneira de viver, a sua maneira de ver o mundo, e é isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Ok? Valeu, até a próxima aula. O professor Fernando nos falou hoje sobre cultura. Vimos algumas concepções básicas. Cultura pode ser tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo, mas também as manifestações artísticas desse povo. A literatura, a música, o cinema, o teatro, enfim. Aprendemos o que é a construção pessoal da moral. Ainda que exista uma ética, ainda que exista uma moral, não é mesmo? Perpassando toda a sociedade, é claro que cada um tem o direito de ter os seus próprios valores, desde que não fira, não é mesmo, o seu semelhante. Bons estudos!